Você já parou para refletir se os fundos imobiliários continuam sendo uma boa alternativa de investimento da renda variável? Será que continua valendo correr o risco de renda variável e investir em fundos imobiliários que estão há anos em queda no mercado? E também agora com o risco de uma nova taxação? Nesse vídeo a gente vai refletir se continua valendo a pena investir em fundos imobiliários e eu vou mostrar os 3 motivos que me fizeram parar de investir em fundos imobiliários neste momento. Primeiramente, é importante você saber que o objetivo desse vídeo é da gente refletir um pouco mais a fundo se continua valendo a pena investir em fundos imobiliários. Não é uma recomendação de investimento. Não sou contra fundos imobiliários, em algum momento da minha carteira pode ter fundos imobiliários nos meus investimentos, porém, neste momento agora, de acordo com o objetivo que eu tenho traçado com os meus investimentos, não vejo como uma boa alternativa investir em fundos imobiliários. Porque o objetivo dos meus investimentos no momento é crescer o patrimônio para eu ter a minha independência financeira. E eu vejo como os fundos imobiliários uma trava no potencial de crescimento dos meus investimentos. O primeiro ponto que a gente precisa observar é que os fundos imobiliários já estão caindo, não é de agora, já é de bastante tempo e tá muito difícil das ações desses fundos imobiliários ficarem no positivo. Se a gente olhar aqui os principais ativos dos fundos imobiliários, ou seja, bons ativos, saudáveis e de crescimento, por muito tempo esses ativos continuam em queda. O primeiro caso aqui é do HGLG11, que é um fundo imobiliário bem famoso e conhecido de logística. Se a gente pegar aqui no último mês, já caiu 1,5%. Se a gente aumentar aqui o tempo para 6 meses, a gente observa que já caiu quase 5%. Se a gente pegar aqui em um ano, a queda foi de quase 7%. Se a gente pegar aqui o investimento para quem investiu há 5 anos atrás, o fundo imobiliário já caiu 19%. Pegando aqui o Max Renda, o MXRF11, a gente vê aqui que no último mês teve uma queda branda aqui de 0,5%. Se a gente pegar aqui nos 6 meses, MXRF11 já caiu quase 9%. Se a gente pegar aqui em um ano, já caiu 12%. Se a gente pegar aqui nos últimos 5 anos, quase 20% de queda. XPML11, que é um fundo imobiliário de shopping, no último mês teve uma queda de quase 1%, nos últimos 6 meses teve uma queda de 13%, um ano atrás esse fundo imobiliário já caiu 17% e nos últimos 5 anos esse fundo imobiliário já caiu quase 30%. Mais um fundo imobiliário para a gente verificar se não é algo pontual com esses fundos, né? No caso aqui do KNCR11, é um fundo imobiliário também de papel, ou seja, investe em renda fixa. No último mês ficou praticamente aqui no 0 a 0, 0,2 de alta. Nos últimos 6 meses teve uma queda de 2,5%. Um ano atrás ficou no 0 a 0 praticamente aqui, 0,2 de alta. E nos últimos 5 anos teve uma queda aqui de 2,22%. Então a gente já observa aqui nessa primeira análise bem pontual de que principais fundos imobiliários aqui bem diversificado, peguei fundo imobiliário de shopping, fundo imobiliário de logística e também os famosos fundos imobiliários de papéis, todos eles em queda nos últimos 5 anos, sem nenhuma alta do ativo, somente aí a rentabilidade dos dividendos. O outro ponto importante é que os fundos imobiliários são muito sensíveis com a alta da taxa Selic. E convenhamos, né, que aqui no Brasil a gente está sempre com a taxa de juros nas alturas, porque entra governo e sai governo, eles nunca fazem a devida lição de casa. E isso se reflete nesse histórico aqui desse gráfico da taxa de juros, que aqui tem um histórico desde 2010 até o período que a gente está agora, em fevereiro de 2025, a gente observa aqui que o gráfico tem grandes altas da taxa Selic nesses anos. Se a gente pegar aqui uma média de 8% da taxa de juros, é uma taxa de juros ainda alta, a gente vê nessa linha que ao longo dos anos a taxa, na sua grande maioria das vezes, esteve acima desse valor, ou seja, trazendo os fundos imobiliários
sempre para baixo, chegando aqui várias vezes a picos de 13% aqui em 2008, em 2011 chegando a pico de 12%, depois novamente em 2014 chegando a 11%, batendo 14,25%, depois aqui tivemos uma queda chegando a 2%, que provavelmente não vai chegar mais nessa taxa de juros e nem deveria chegar essa taxa de juros aqui. Não fez sentido algum na época essa taxa de juros tá 2%, e agora a gente está vivendo mais uma alta da taxa de juros desde aqui do pico em 2022. Já se passaram 2 anos e a taxa de juros não sai desse pico dos 13%. E o que acontece na prática? Muitos investidores abandonam a renda variável, principalmente os fundos imobiliários, e partem para a renda fixa. E a gente escuta muito de que quando a taxa de juros está alta, a gente deve aproveitar as promoções da renda variável. Mas será que a gente deve levar isso bem ao pé da letra? Uma vez que a taxa de juros está sempre em alta, ou seja, os fundos imobiliários estão praticamente sempre em promoção atrás de promoção, e quando é que vai chegar o momento desses ativos realmente gerar lucro e sair do negativo? E um outro motivo muito importante para a gente continuar de olho e acompanhando é sobre a taxação que o governo quer fazer com a reforma tributária em cima dos fundos imobiliários. Ah, Will, mas eu já sei que isso não vai afetar os dividendos. Sim, realmente os dividendos não vão ser taxados, porém os administradores desses fundos imobiliários terão que pagar essa nova taxa, e isso pode acabar afetando a rentabilidade desses fundos imobiliários. Com a nova regra que já começa a valer a partir do ano que vem da reforma tributária, teremos um único imposto que vai ser chamado de IVA, e o IVA ele está separado em 2 grandes impostos, que é o IBS e o CBS, e são esses 2 impostos que serão cobrados nos fundos imobiliários. O IVA ele vai chegar aí a uma taxa de até 28% de imposto, porém aqui nessa notícia avisa que os fundos imobiliários terão um desconto de até 70% no faturamento dos fundos imobiliários, podendo chegar a 9% a menos nos lucros que esses fundos imobiliários geram. Ou seja, esse novo imposto cobrado nos fundos imobiliários de 9% vai ter que sair de algum lugar. Outro questionamento importante que você deve fazer ao investir em fundos imobiliários é: será que vale a pena eu investir em fundos imobiliários de papel tendo os riscos da renda variável? Ou seja, será que não é mais fácil a gente investir diretamente na renda fixa ao invés de investir em MXRF11 ou KNCR11, por exemplo? Por que eu estou dizendo isso? Porque na prática, você investindo em um fundo imobiliário de papel, você está investindo em renda fixa. E eu vou mostrar isso para você na prática. Aqui é um relatório gerencial do MXRF11 e aqui estão os investimentos feitos por esse fundo imobiliário. Então tem aqui IPCA mais 8%, 9%, IPCA mais 5,90%, IPCA mais 6% e por aí vai. Tem CDI mais 2,50%. Então tá variado aqui na taxa do CDI e também no IPCA+. Será que vale a pena eu pagar todos os anos uma taxa de administração de quase 1% para alguém investir em renda fixa no meu lugar? E além disso, será que vale a pena eu investir em fundos imobiliários de papel, tendo todos os riscos da renda variável e ficar durante 5 anos com um ativo em queda de quase 20%? Será que não é mais fácil eu investir na renda fixa de longo prazo com IPCA+, e também CDIs, tendo toda a segurança diretamente da renda fixa? No próprio Tesouro Direto, nesse momento, por exemplo, a gente consegue achar excelentes investimentos em IPCA com rendimento de 7,60%, 7,42%, ficando mais ou menos na média que o MXRF11 está investindo lá na prática. Lógico que aqui eu estou falando do investimento bem conservador de renda fixa, investindo diretamente no Tesouro IPCA, mas quem entende um pouco mais de renda fixa consegue fazer bons investimentos aí com IPCA mais 9,8% até 10%, investindo nos próprios CRIs que os fundos imobiliários investem. Na minha carteira, por exemplo, eu tenho aqui um CRI do BTG Pactual com IPCA mais 9,80%, bem acima do que muitos
investimentos lá do Max Renda, não tendo toda a volatilidade e os riscos da renda variável investindo lá no ativo do MXRF11. Para você que chegou até aqui, o grande objetivo desse vídeo é da gente refletir em conjunto se continua valendo muito a pena investir em fundos imobiliários, colocando boa parte da porcentagem da nossa carteira em fundos imobiliários, ou será que não é o momento da gente repensar e talvez diminuir um pouco a porcentagem do bloco de fundos imobiliários da nossa carteira? Eu vejo aqui muitos vídeos no YouTube de canais de pessoas que têm uma grande porcentagem da sua carteira em fundos imobiliários, chegando a 30, 40, 50, até 60% dos investimentos em fundos imobiliários e perdendo muita oportunidade aí na própria renda fixa ou também em ações de empresas na renda variável, podendo ter um crescimento bem mais expressivo da sua carteira de investimentos. E para fechar, a gente vai fazer o comparativo investindo R$20 mil em fundos imobiliários em ações, ou seja, investimentos em renda variável aqui no Brasil, tendo os mesmos riscos. Quanto que a gente teria de rendimento em cada uma delas? Muito bem, se eu tivesse colocado R$20 mil há 7 anos atrás em MXRF11, reinvestindo os dividendos, quanto que a gente teria de lucro atualmente? Aqui está o resultado abaixo, a gente teria 97% de lucro, contando já com os dividendos, durante 7 anos investindo esses R$20 mil lá atrás. O mesmo comparativo a gente vai fazer também com HGLG11, investindo R$20 mil 7 anos atrás, reinvestindo os dividendos, a gente teria aqui um resultado bem melhor do que o MXRF11 e uma rentabilidade de 124%, já contando também os dividendos. Agora a gente vai fazer a mesma simulação investindo R$20 mil em Banco do Brasil há 7 anos atrás e reinvestindo os dividendos dessa ação. A gente teria o seguinte resultado aqui, 255% de rentabilidade, o que é bem maior do que o MXRF11, que nos dá somente 97%, e o HGLG11, que nos dá 124%. O mesmo comparativo agora com uma empresa bem famosa da renda variável, que é a Taesa, que é uma transmissora de energia elétrica. Se a gente tivesse colocado R$20 mil há 7 anos atrás, atualmente a gente teria 227% de lucro, já contando com os dividendos, contra os 124% do HGLG11 e os 97% do MXRF11. E diferentemente dos fundos imobiliários, onde não tem um crescimento tão expressivo assim, a gente pode ter um cenário como esse em empresas listadas na Bolsa de Valores, que é o caso de Copel, que é uma empresa que eu tenho na minha carteira de investimento, e se eu tivesse colocado R$20 mil há 7 anos atrás em Copel, eu teria uma rentabilidade de 1.373%. É claro que os fundos imobiliários têm a sua importância na carteira, principalmente dependendo do estágio e dos objetivos que você tem com os investimentos. O objetivo desse vídeo não é que você pare de investir em fundos imobiliários, mas sim que você reflita a porcentagem que os fundos imobiliários está atualmente na sua carteira. E comenta aqui embaixo para mim como que estão os fundos imobiliários na sua carteira e qual que é a porcentagem que eles estão atualmente. E para você que quer aprender mais sobre investimentos de renda fixa, renda variável, como ações, fundos imobiliários, criptomoedas, apresento para você o Guia do Investidor, que vai te ensinar de forma simples, prática e com exemplos tudo sobre o mundo dos investimentos. E para você que acessar o link que está no comentário fixado, você vai ganhar 3 bônus exclusivos que vai te auxiliar consideravelmente nos seus investimentos.